mestrandos. Meu nome é Eliane Esmeraldo, eu sou a professora de vocês na disciplina de Metodologia da Educação à Distância. Eu sou doutorando em Ciências da Educação, essa fase que vocês estão passando tão maravilhosa do mestrado. Eu já passei por ela. A gente percebe que é uma fase onde muito se aprende, onde muito se busca, onde muito se pesquisa. E dentro desses novos métodos que a educação hoje está vivenciando, essa disciplina ela vem para trazer para vocês ideias assim fantásticas em relação de como encarar esse tipo de ensino, as técnicas desse ensino, de como você aproveitar o tempo, aproveitar o conteúdo, se nortear para as suas pesquisas, né? Encontrar essas técnicas que hoje a educação está mostrando e está mostrando dentro de uma evolução inacreditável. Né? Nós sabemos que a educação à distância cresceu de uma forma assim imensurável. Por vários fatores ela já vinha crescendo, né? Pela questão de como o aluno escolhe o seu horário para estudar, pela questão de como o aluno busca e tem essas condições para estudar, e mais ainda essa educação ela veio se fortalecer através desse cenário, através dessa situação que nós estamos vivenciando de 2020 até hoje. Então essa disciplina ela vem trazer vários ensinamentos em relação aos tipos de técnica, tipos de metodologia, como você fazer a educação à distância ter mais credibilidade, ter uma função, né, uma função importante na vida do aluno, porque tudo que nós estamos fazendo hoje traz um certo distanciamento, né? Tudo que nós estamos vivenciando hoje exige da gente essa adaptação a tudo que vem da tecnologia, né? Os nossos encontros, eu vou falar especificamente agora sobre a educação, os nossos encontros, de uma forma geral, ele está acontecendo à distância. Então, essa disciplina ela vem exatamente para mostrar ao alunado a importância dessa técnica nas nossas vidas, né? E como a gente utilizar essa técnica de uma forma bem proveitosa, né? E sem não só contar na questão de proveito, mas também de credibilidade. Existia várias desconfianças em relação ao ensino à distância, porque as pessoas não encontravam credibilidade, achavam, eu não faço, eu não tenho, eu não consigo fazer um curso à distância, né? Eu não consigo ter perseverança no curso à distância. E hoje tudo isso foi quebrado, porque tudo que está acontecendo em relação, principalmente à educação, está sendo à distância. Então a metodologia da educação à distância, ela vem para mostrar os tipos de métodos, ela vem para mostrar a evolução, ela vem para mostrar vários fatores. O nosso conteúdo programático, eu vou citar alguns pontos aqui, mas vocês têm todo o material e sabem de tudo que decorre, né, dentro do nosso conteúdo programático. Mas eu vou fazer um resumão aqui para que a partir do momento que vocês começarem a assistir essa aula, vocês já percebam quais são os pontos mais importantes da nossa disciplina. A gente vai discutir um pouco, debater um pouco sobre a educação à distância como um todo e sua evolução, o histórico, né, da educação à distância, a legislação da educação à distância. Hoje nós sabemos que cada dia que passa se torna mais rigoroso em relação a essa legislação, o crescimento da educação à distância no Brasil, trazer os fatores da tecnologia social que está dentro da educação à distância, para que também, quando a gente fala de tecnologia social, nesse momento a gente começa
a ver, a querer também se preocupar em sentir como o outro está do outro lado, né? Como eles estão reagindo ao conteúdo diferente do presencial, onde você sente o aprendizado do aluno a partir, mesmo que ele não fale, mas você sente a partir das suas reações, do que o seu corpo está dizendo, né? Então, dentro da tecnologia social, você consegue sentir, você tem essa sensibilidade, né, de como o aluno está recebendo esse conhecimento, pelo que ele responde a esse conhecimento, né, pelo que ele participa desse conhecimento dentro daquilo que é dado a ele, que é exigido dele dentro da disciplina. A educação sociocomunitária, que hoje facilitou muito o EAD, ele trouxe uma facilidade para a educação sociocomunitária, a educação à distância como tecnologia social, mas dentro do contexto da educação sociocomunitária, e a teoria e perspectiva da educação à distância. Se fôssemos para a gente falar em outros momentos sobre a teoria, não teríamos tantos argumentos para as perspectivas. Hoje percebemos que, muito mais do que a teoria, temos argumentos para essas perspectivas do ensino à distância. Então, esses pontos que estão sendo estudados, que estão sendo vistos da educação à distância dentro da sua evolução, traz para a gente uma necessidade de busca por esses cursos, de busca por aperfeiçoamento a esses cursos, de busca por aprender todas as técnicas, por se aprofundar dentro dessas metodologias, para que consigamos acompanhar todo esse histórico de evolução da educação à distância. Se fosse para a gente falar sobre a educação à distância dentro de um momento tão delicado, onde se busca muito a questão da credibilidade sobre essa educação, buscávamos dentro dessa credibilidade, o primeiro ponto a pesquisar seria os métodos, né? Como é que o professor ele está trazendo esses pontos da educação à distância como um conhecimento contínuo, né? Como é que o professor traz a questão da modalidade desse ensino como objetivo, o que ele busca nesse objetivo, o que ele oferece dentro desses objetivos. Então, ela como todo, se for para você conceituar, você vai sentir, e vários autores vão dizer que a educação à distância ela tem o objetivo de oferecer, de trabalhar todo o processo de aprendizagem, mas esse processo ele precisa ser completo, não pode ser diferente do presencial, ele precisa ser completo e ele precisa ser contínuo, né? Então, a partir do momento que você mostra essa responsabilidade dentro do EAD, onde esse ensino ele permanece, ele continua, a partir daí você passa a ver no professor ou no facilitador algo dinâmico, algo eficiente, algo que traz por intermédio de recursos tecnológicos tudo aquilo que você busca para evoluir, para crescer, né, para aprender, para se formar, para se titular. Então, aqui nós podemos dizer que a educação à distância ela funciona a partir dessa integração virtual, né? Desse momento onde você conhece a pessoa e passa a reconhecê-la também pela sua competência, pela forma de como ele está apresentando os pontos da dinâmica de facilitar esse conhecimento. Então, o EAD ele sempre vai estar buscando essa evolução de uma forma continuada, né? Mesmo que estejamos separados, mesmo que tenhamos uma distância entre o aluno e o professor, essa distância ela encurta, ela se estreita a partir do momento que o aluno absorve, a partir do momento que o aluno aprende, a partir do momento que o aluno ele busca entender que aquele conteúdo está ali, que o professor facilitou pontos daquele conteúdo e que cabe agora ao aluno ter a responsabilidade de dar continuidade, de buscar, de pesquisar, de trabalhar os pontos
que ele achou mais importante, mais interessante, que exatamente isso que ele vai fazer é adequar esse ponto às suas necessidades. Então, a partir daí, o aluno ele vai se desenvolver pelo seu próprio esforço, ele vai sentir essa necessidade. Assim como o presencial, o EAD, ele exige que o aluno ele busque além daquele momento. Vocês terão em média 40 minutos, 1 hora com o professor e uma vida inteira para que vocês busquem se aperfeiçoar aquilo que foi deixado como conteúdo. Nós buscamos sempre pedir para o aluno que ele saia dessa mentalidade conteudista apenas do frente a frente, mas sim dele com ele mesmo, com o conhecimento, com a busca dele mesmo. A partir disso aí, o aluno ele vai se desenvolvendo. A educação à distância ela tem passado por uma rigorosa fase de expansão. Desde que os órgãos reguladores da educação nacional autorizaram esse processo, muito mais há-se uma procura exatamente por essa rigorosidade, né? Então, nós devemos sim nos lembrar que o EAD já existia há muito tempo. Se vocês forem fazer uma retrospectiva do que seria o EAD antes, o EAD, as pessoas elas começaram a buscar essa educação à distância a partir de correspondências. Eles começavam a se corresponder com as pessoas que tinham mais conhecimento e tirar suas dúvidas, né? E buscar entender o que estava acontecendo, o que ele precisava para evoluir. E essas correspondências às vezes demoravam muito tempo para se chegar ao seu destinatário. Hoje não, qualquer conhecimento que você quiser, qualquer coisa que você for pesquisar, tudo que a professora Eliana Esmeralda está falando aqui, vocês podem ir pesquisar e buscar saber a veracidade desse conteúdo, das minhas palavras, de onde eu estou tirando, né? Quais foram os fatores que me levaram a falar sobre isso. Tudo isso vocês têm em questão de segundos. Então hoje o EAD, por conta da tecnologia, facilitou muito a vida do alunado. O que nós chamaremos aqui de EAD, se refere a processo educativo à distância, se refere a essa relação que se torna uma relação amigável, boa, uma relação cheia de conhecimento, de trocas de conhecimento, porque os feedbacks que os alunos passam para os professores nada mais é do que uma evolução de conhecimento ou uma troca de conhecimento entre professor e aluno. Muitos dos feedbacks engrandecem muito mais ao professor do que engrandeceu ao aluno com o conteúdo, porque o professor vai aprendendo com tudo que o aluno aprendeu, porque esses feedbacks eles já vêm recheados de adequações, de vivências, de experiências. Então, o EAD ele tem esses benefícios, né? Os feedbacks vai trazendo para o professor um grande momento de aprendizado. Então, trazer o EAD para as nossas vidas não é nada tão difícil, né? A única coisa que exige é compromisso entre o estudo, o conhecimento e o indivíduo. E o EAD, ele muito está ensinando isso. Depois que o EAD veio crescer mesmo, veio esse crescimento imensurável, como eu falei, as pessoas elas passaram a entender mais o que é um compromisso com a educação, o que é um compromisso com o conhecimento e o quanto você precisa se esforçar dentro desse conhecimento. Então, se você está pronto para iniciar esses estudos, se aprofundar a esses estudos, o primeiro passo é você compreender, né, o que é educação à distância, quais são os benefícios da educação à distância, o que a educação à distância pode me trazer. Existem várias teorias em volta desse surgimento do ensino à distância, sendo que uma das mais aceitas das teorias seria aquela que veio de origem da Grécia, né? Que veio através dos pergaminhos por correspondência. Como eu falei agora há pouco, essa busca pela educação à distância veio desde muitos anos, séculos atrás, né? Através da correspondência. O primeiro anúncio
datado mesmo sobre o curso à distância foi em 1728, então por aí você já tira o quanto a educação à distância ela vem evoluindo. Hoje tudo nós estamos fazendo em relação à educação, nós estamos fazendo à distância. A educação à distância ela tem passado, como nós já estamos falando desde o início, ela tem passado por uma fase assim de muito cuidado, né? As pessoas elas precisam se sentir seguras naquilo que elas estão investindo. Então não adianta brincar de ensinar só porque eu estou por trás de uma tela, porque hoje, como nós estamos debatendo desde muito tempo, a tecnologia ela está aí para facilitar todas as informações que nós quisermos. Então, não adianta brincar de ensinar. O campo da educação está sendo pressionado muito por mudanças, né? Tanto na área da metodologia, que tipo de técnica o professor vai utilizar, né? Como é que o professor vai discursar sobre o conteúdo, se ele vai apenas ler o que já tem nos livros, ou se ele vai trazer as suas experiências, ou se ele vai buscar as experiências das pessoas, que tipo de técnica ele vai utilizar para envolver o aluno, para trazer para dentro do aluno uma curiosidade de buscar aprofundar mais, de trabalhar esses pontos. Ela está aí exatamente para isso, para essa evolução, para trabalhar essa evolução. Dentro do nosso conteúdo, vocês se encontrarão com vários e vários autores, que esses autores eles sempre vão estar buscando crescer em relação a esses ensinamentos, eles sempre vão estar evoluindo. E eu coloquei aqui nesse momento, eu falei um pouco sobre Gonzalez 2005, que ele defende que o EAD é uma estratégia de oferecer à educação pessoas que possuem dificuldade com a educação operacional. Mas quando o Gonzalez ele escreveu sobre isso, talvez ele nem imaginasse, ele não tivesse nem noção do que estaríamos vivendo em 2020, né? Quando ele diz que seria uma opção para os alunos que têm dificuldade à educação presencial, ele jamais imaginaria que a educação à distância seria a única opção para os alunos do nosso dia a dia, né? Seria a única opção para o aluno não parar. E é o que está acontecendo hoje. Então o EAD no Brasil, ele é considerado um caso de sucesso, né? Esse modelo de ensino ele vem ganhando assim cada vez mais um espaço no mercado brasileiro, abrindo ao mundo uma grande possibilidade, né? E para diversos públicos, não é só a questão da educação em si, né? Mas toda a área de trabalho, gente, tudo hoje nós resolvemos através da modalidade à distância, né? Tudo nós encaminhamos através da modalidade à distância. Em diversas áreas você está vendo essa evolução. Então, o EAD, o ensino à distância, nem mesmo os maiores entusiastas do mundo, eles poderiam prever o sucesso e o crescimento do EAD e a necessidade dessa modalidade de ensino, né? Então, as primeiras formas de ensino à distância do mundo, como eu falei, é através da correspondência. Hoje, você recebe qualquer informação em questão de segundos. É questão de segundos para você receber essas informações. Então, Barreto ele entende que a educação à distância é uma estratégia desenvolvida pelo sistema educativo com o objetivo de levar a educação a grupos de pessoas, para qualquer lugar do mundo. O que eu estou facilitando aqui para vocês em relação à metodologia da educação à distância, como você facilitar o conhecimento à distância, ou como você receber esse conhecimento à distância. O que eu estou fazendo aqui, eu faço para o mundo inteiro em um só momento. Qualquer pessoa que acessar um link que será disponibilizado pela instituição, ela pode estar onde estiver, que ela vai estar recebendo o mesmo conteúdo, no mesmo momento, né? Com a mesma finalidade, trabalhando os mesmos objetivos, sem nenhuma falha.
sem nenhuma falha. Ou ele pode arquivar todo aquele conhecimento por algum motivo, ele não pode receber naquele momento, ele não precisa justificar para ninguém. Ele pode arquivar e ver realmente no momento que for oportuno para ele, que trouxer para ele essa grandiosidade, né, de absorver e colocar em prática, de aprender. Na verdade é essa, de aprender todo o conteúdo. Então, como exemplos de atividades do EAD, temos as atividades síncronas, nós temos atividades realizadas de forma simultânea, nós temos realidades assíncronas, que são as atividades que entrarão em contato com os envolvidos, que trarão uma medida que os mesmos acessarem a esta atividade. Então, são coisas que trazem uma rigorosidade, eu não vou colocar como rigorosidade, mas que traz métodos e normas, né, para que sejam encaminhados e que seja dado um feedback sobre aquele conhecimento. Lá no nosso conteúdo tem bem destacado a questão das diferenças, né, entre as atividades síncronas e atividades assíncronas, que traz, por exemplo, as assíncronas, o chat, a videoconferência, a webconferências, os encontros no mundo virtuais, os games multiusuários, né? E as síncronas, que são os fóruns de discussões, que são os exercícios, as questões, os projetos. Você percebe que a diferença entre as duas é que uma você recebe, absorve, e a outra você coloca em prática e dá um feedback, né? Você mostra que realmente teve êxito naquela metodologia, que realmente você absorveu e trouxe sim uma dinâmica para mostrar que valeu a pena, né? Que o seu esforço e o esforço de quem facilitou o conteúdo valeu a pena, você realmente absorveu e colocou em prática. Então, o EAD será entendido, portanto, como uma modalidade de realizar todos esses tipos de processos, né? De trazer o conhecimento de forma criativa, contextualizada, dinâmica, com informações inovadas, né? Onde você, mesmo que eu traga aqui a evolução do ensino à distância, mas você traz uma evolução maior ainda, porque você traz uma vivência, uma técnica que você criou, uma forma de aprendizado que é só sua e que você pode ensinar a outras pessoas, que você pode partilhar para outras pessoas. Então, eu posso considerar que o EAD ela é uma estratégia de comunicação educativa através de inúmeras, múltiplas, né, tecnologias, estratégias, metodologias. Então, através dessas modalidades, tipo o chat ou sala de bate-papos das atividades sincrônicas, o professor e os alunos eles precisam estar conectados em tempo real para participar. Eu estou aqui passando o conteúdo para vocês, mas estará um momento que eu estarei com vocês ao mesmo tempo, né, onde estaremos discutindo, debatendo esse conteúdo que está sendo repassado para vocês e que nesse momento vocês podem tirar as dúvidas de vocês. Professora, eu assisti na sua aula algo sobre educação à distância que falava sobre os primeiros pontos, que seriam as correspondências, né? Era uma modalidade que trazia a correspondência como uma estratégia de ensino, onde as pessoas tiravam suas dúvidas através de correspondência e esperavam por bastante tempo sobre essas dúvidas, né? O feedback sobre essas dúvidas. Onde isso aconteceu, como aconteceu. Então vocês nesse momento vão estar tirando todas as suas dúvidas, vão estar trabalhando essa modalidade à distância, nós estaremos estreitando, né, como se estivéssemos de forma presencial. Então, a partir daí, do que vocês absorvem, essa distância ela precisa em algum momento se encurtar, seja através da tecnologia, né, seja através de um encontro, enfim, quando se trata de semipresencial, né, então, seja através de uma forma, ele precisa se estreitar.
A educação à distância ela é uma modalidade educacional na qual o aluno e professores eles estão separados de forma física ou temporariamente. E por isso é necessária a utilização de meios da tecnologia da informação e através de uma boa comunicação, de um bom vocabulário, de uma linguagem fácil de se compreender, né, que atenda à necessidade de cada pessoa, de uma linguagem onde seja retirada uma determinada informalidade, onde eu não utilizo nela vícios de linguagem, aquela linguagem cultural, né? Eu tento ser o mais formal possível nesse vocabulário para que seja de fácil entendimento para todas as pessoas. É importante que o professor ele sempre pense em relação a isso, porque hoje eu posso estar com um grupo de alunos de um determinado estado que, se eu utilizar uma linguagem cultural, esse aluno não tem compreensão nenhuma. Então o ensino à distância também exige esse cuidado do professor. No artigo 1º, para os fins desse decreto, caracteriza-se a educação à distância como uma modalidade educacional na qual a mediação didática e pedagógica nos processos de ensino e aprendizagem ocorra como uma utilização dos meios tecnológicos. E esses meios depois ele precisa ser estreitado para os pontos dos tiras-dúvidas, né? Daqueles encontros, mesmo através de uma tela, seja sanado todas as suas dificuldades. Dentro dessa evolução, eu puxei para um pouco mais atual, nem tanto, mas um pouco mais atual. Em 1996, quando a regulamentação da modalidade pelo Ministério da Educação foi realizado, o primeiro processo seletivo, e ficou pela Universidade Federal do Mato Grosso, para um curso de graduação à distância direcionado para a formação de professores do ensino fundamental. E a partir daí eles utilizavam material impresso como mediação de tutoria presencial nas cidades polos, e esse modelo serviu de referência para as outras instituições. E até hoje é utilizado esse modelo, né, onde as pessoas, a partir do momento que elas veem conteúdo, elas buscam se estreitar através de videoconferências, né, que nós chamamos de tutorias, através de chats, através de mensagem, através de uma videochamada, enfim. Os professores que abraçarem essa modalidade, eles também precisam ter uma ciência de disponibilidade para esse aluno, caso surja alguma dúvida, né? Dentro desses pontos da Universidade Federal, nos últimos anos, a história da educação da distância no Brasil, que seguiu esse mesmo modelo da universidade, registrou avanços significativos de forma acelerada e vem compensando ritmos na segunda metade do século XX. Ela vinha até de uma forma lenta, mas diante da necessidade, essa evolução ela aconteceu quando nós começamos a mensurar a questão de eu evoluir dentro da tecnologia, dentro da minha impressão e do que eu conhecia da tecnologia em relação à educação, eu evoluí 5, 7 anos em 2, 3 meses. Realmente a educação precisou passar por isso. Nós percebemos que os professores que resistiram a esse tipo de modalidade, que não tinha essa adequação, que não utilizava a tecnologia como método de ensino, eles tiveram uma grande dificuldade para se adaptar diante do cenário que nós estamos vivenciando. Eles precisaram evoluir de uma forma acelerada, onde muitos desistiram, onde muitos se acharam incapazes, porque eles resistiram ao ponto que chegaram a tirar de dentro deles essa importância, achar que o professor ele só tem realmente uma eficácia se for presencial, se for corpo a corpo, se for olho no olho, se for no toque. E se existe uma coisa que nós vamos demorar muito a vivenciar novamente, é esse toque, esse olho no olho.
Porque tudo, mesmo que volte de uma forma presencial ou semipresencial, nós vamos precisar de um certo distanciamento do indivíduo. Então, os professores eles tiveram uma grande dificuldade de evoluir, aos que resistiram, né? Outros não, outros eles perceberam o quanto eles estavam se resguardando ou resistindo por algo que só vem para facilitar, para ajudar. Então, a educação à distância, ela é vista hoje como algo que veio para ficar. Não existe mais presencial sem a educação à distância, não existe. Hoje, por mais que você escolha fazer um curso presencial, seja ele uma graduação, uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, você vai precisar, eu só quero se for presencial. Não existirá. Porque todas as disciplinas estão de forma regulamentada como disciplinas para as áreas presencial, alinhada ao híbrido. O híbrido hoje veio para ficar, então não existe mais educação presencial sem a educação à distância. Então o ensino à distância, ele cresceu de uma forma imensurável. Não tem como você, de forma, se fosse para a gente fazer estatisticamente, não teria como fazer hoje a quantidade de alunos que nós temos dentro da educação à distância. Então, a sociedade ela está caminhando para ser uma sociedade que aprende de novas maneiras, que busca novos caminhos, que se adaptam, porque se eles não se adaptaram a partir da educação à distância, eles também não conseguirão se adaptar ao mercado de trabalho. Porque hoje, cada vez se torna mais comum se trabalhar à distância, se alcançar o mundo através da tecnologia, né? Quais são as empresas hoje que não trabalham com as vendas online? Então, a partir daí você já começa a uma preocupação, a uma adaptação, a um estudo, a uma busca. Então, a educação escolar precisa cada vez mais ajudar todos a aprender de uma forma mais integral, mais humana, mais afetiva, mais ética e integrando também o individual e social aos diversos ritmos, métodos relacionados à tecnologia. Não é porque eu estou aqui com vocês por trás de uma tela que eu não me preocupe e que eu não fique pensando como vocês estão absorvendo esse conteúdo, como vocês estão compreendendo, o que é que vocês estão pensando desse conteúdo, onde vocês vão buscar se aprofundar, né? Quais são os autores que estão dentro do nosso conteúdo programático que vocês vão buscar se aprofundar a eles, que ideia a professora Eliana Esmeralda está deixando para vocês, para que vocês entendam que só esse momento é o início de uma busca que vão partir de vocês. Há uma curiosidade que tem que partir de cada um de vocês. Então, a educação à distância ela veio para trazer essa consciência ao indivíduo, né? Que ele precisa se aprofundar sempre. Por mais que estudemos a todas as etapas da evolução, onde você traz assim, a primeira etapa da evolução da educação à distância foi marcada usando a tecnologia disponível, né? Nesse caso seria a correspondência. Na segunda etapa era caracterizada pelos avanços da comunicação. O material escrito ainda reinava por outros meios como televisão, rádio, que era usado como complemento de ensino, né? Depois a terceira etapa veio a revolução assim de forma da comunicação, onde levou o EAD a outro patamar. A terceira etapa é a etapa atual, onde a internet ela é o principal meio de ensino. É muito útil, né? Possui diferentes ferramentas, então é preciso que você esteja adaptado a isso e busque, né? A internet ela deixou a educação à distância muito mais atrativa, ela deixou nos últimos 20 anos, ela deixou uma busca, ela incentivou as pessoas a procurar por essa modalidade de ensino de forma mais contínua, rigorosa, né?
Só é importante você saber se tem realmente credibilidade, se vai te dar um retorno em cima desse investimento, já que existe investimento. A educação à distância, ela sempre vai buscar fazer com que o aluno, ele acredite que a educação ela não pode parar. Ela vai fazer com que o aluno perceba que a educação é algo que tem o conhecimento, enfim, é algo que tem um prazo de validade muito curto. Você precisa estar muito atento a esse prazo de validade, você precisa estar muito atento a essas informações, né? Então, a educação à distância, ela veio trazer essa oportunidade para as pessoas. Hoje, todos nós temos um computador de bolso, que é o celular. O celular, você hoje tem e-mail, você hoje tem qualquer plataforma que você quiser de ensino, né? Você hoje consegue escrever, receber, enviar, enfim. É um computador de bolso onde tem tudo, por mais simples que seja, tem tudo. Então o EAD, ele trouxe uma responsabilidade muito grande para o professor. Mas eu não posso, através desse discurso, dizer que todo aluno tem condições de acompanhar a educação EAD ou alguma disciplina ou seu conteúdo de forma rápida. Eu também tenho que pensar que, enquanto docente, eu tenho que pensar que o aluno tem as suas dificuldades. Hoje eu posso ter um acesso à internet muito rápido, muito fácil. Amanhã eu não posso ter nenhum acesso. Então, o professor, o docente do ensino EAD, ele tem um papel imprescindível nessa comunicação educativa e nessa compreensão também educativa que se estabelece no processo de ensino e aprendizagem. Eu vou aprender com as dificuldades dos meus alunos, com certeza eu vou aprender. É através desse aprendizagem que eu vou ter uma compreensão. Então, eu vou saber formular melhor os problemas, eu vou saber fazer uma formação melhor de equipe, eu vou saber tornar as coisas mais dinâmicas, memorável para o aluno. Eu vou ter uma responsabilidade de mediar a construção do conhecimento desse aluno. Eu não posso ignorar quais são os fatores de dificuldade que esse aluno tem. Então, com o uso da tecnologia, sem muitas vezes poder ser utilizada naquele momento, sem muitas vezes poder ser ouvida naquele momento, sem muitas vezes poder ser mediada naquele momento, eu preciso estar atento a isso, eu preciso ter compreensão em relação a isso. Dentro desses pontos, outro importante na educação à distância é a questão da comunicação educativa, né? Onde falar com mestrandos fica fácil, essa compreensão é fácil porque um mestrando ele já tem uma evolução de conhecimento que muitas vezes vai além da do professor, mas trabalhar essa questão da comunicação educativa à distância com outro público, às vezes é algo muito complicado e que precisa ter um cuidado muito grande em relação a esse tipo de comunicação, em relação a esse dinamismo, em relação a essas informações, em relação a assumir essas dificuldades que eles têm, que muitos não querem assumir. Então, o desenvolvimento das mídias, eles criaram um contexto historicamente mediada nos acessos, mediados naquilo que está dependente para o aluno, mediado nos pontos das suas dificuldades, né? Mediada no seu nível de conhecimento, que é uma coisa que o professor precisa estar muito atento, né? Quais são as informações que o professor está passando dentro daquele conteúdo que esteja dentro do nível de conhecimento do aluno. Então, o professor precisa estar muito atento a isso. Quais são as dúvidas que surgirão através desse conhecimento
onde essas dúvidas sejam fator de desmotivação para que o aluno deixe aquele conteúdo, deixe aquela aula, saia daquele, tenha uma inquietude, né? Saia da sua tranquilidade e isso venha a lhe trazer uma desmotivação. Então a comunicação educativa à distância, ela traz essa grande responsabilidade, né? Ela vem chegando no sentido principal do próprio docente estar atento à psicologia do aluno, à psicologia do comportamento do aluno à distância, né? Comunicar-se bem é importante nesse ambiente escolar. Se essa verdade do EAD, no sentido da comunicação, traz fatores de motivação e desmotivação, se isso é uma verdade do EAD, o professor precisa estar muito atento a isso, ele precisa se comunicar de uma forma aberta, de uma forma que facilite esse conhecimento. Então, mesmo de longe, existem recursos virtuais que a escola, as universidades podem fazer valer e dar ao estudante essa sensação de estar próximo, né? de passar para ele, transmitir para ele essa segurança de que ele terá o suporte necessário, que esse momento que nós estamos vivenciando a partir dessa gravação ou de outras gravações, esse momento seja o primeiro ponto de uma relação que vai se estreitando. O aluno, ele não pode compreender a educação à distância apenas que é através de uma tela, onde eu não tenho contato nenhum, onde eu não consigo sanar as minhas dúvidas. Isso fica para um tipo de educação à distância sem nenhum cuidado, sem nenhuma credibilidade, sem nenhum controle do que está acontecendo com aquele conhecimento. Sim, porque nós somos responsáveis pelo que o aluno recebe de informação e como ele coloca em prática, seja ele no mercado de trabalho, seja ele na sua vida pessoal, seja ele na sua vida educativa. Nós somos responsáveis porque essas informações foram passadas por nós. Então, tem que se estreitar esse conhecimento, esse conteúdo, ele precisa estar muito... o professor precisa dominar muito o conteúdo, estudar muito o conteúdo e pensar quem está recebendo esse conteúdo. Hoje no Brasil, os alunos, eles utilizam parcial ou totalmente esse modelo. Então é muita responsabilidade. O EAD a gente pode dizer, faz de qualquer jeito. Não faz de qualquer jeito. Existe muita responsabilidade, porque são essas pessoas que, esteja ela numa educação à distância ou presencial, são essas pessoas que estarão nos servindo no futuro, são esses profissionais que estarão indo para o mercado de trabalho, se não a nós, aos nossos filhos, aos nossos amigos, aos nossos parentes. A alguém ele vai estar servindo, a alguém ele vai estar ali mostrando que ele teve um aprendizado e que ele teve uma boa formação ou uma má formação. Então é muita responsabilidade. Responsabilidade de quem facilita, de quem está mediando esse conhecimento e responsabilidade de quem recebe, de quem está colocando em prática de como está sendo essa compreensão. Então, um dos pontos a se trabalhar, vamos só apresentar alguns aqui, e que está muito bem explicado dentro do conteúdo, são as tecnologias sociais. As tecnologias sociais educativas, elas buscam a melhoria da qualidade de vida nas comunidades mais necessitadas e em situações de risco, no ponto de vista da educação sociocomunitária. Então, é por meio da tecnologia de baixo custo e amplo acesso. Mas isso não quer dizer que essas informações e a credibilidade desse ensino, ele não tenha que ser um alto conhecimento, alto domínio pelo conteúdo, alta compreensão. Então, por mais que seja para um público onde eles têm uma dificuldade de tudo em relação às tecnologias, o autoconhecimento do professor precisa ser bom. Então, para isso fornecem veículos educativos que permitem às comunidades o desenvolvimento de uma visão das oportunidades que tais tecnologias permitem para o desenvolvimento da autonomia social.
Outro ponto da tecnologia social é que podem trazer de forma inicial, baseado no senso comum, ele pode assumir uma visão um tanto pragmática, ou seja, atentamos que devem considerar também as preocupações teóricas e conceituais nesse tema. Quando eu digo que você precisa se preocupar nas conceituações teóricas, é exatamente você conhecer o nível do seu aluno, o nível do seu público, para facilitar esse conhecimento dentro do seu nível, dentro dos pontos do seu nível, né? Dentro daquilo que ele precisa receber de informação e com esse recebimento, ele saber adequar a sua realidade e colocar em prática. Tudo dentro de uma adequação. Por isso que o professor precisa estar muito atento a esses pontos, né? Onde o aluno, ele trabalhe tudo aquilo que ele absorve de uma forma fácil, né? E possível. Na vida profissional, na vida pessoal, na vida social dele, enfim. Que se tenha muita responsabilidade. E a tecnologia social, ela traz como ferramenta nos manter vivos, ou seja, no plano de meios ou no plano de fins, essa vivência precisa ser colocada dentro dos pontos de responsabilidade do que você absorveu. Tudo que nós recebemos, nós precisamos transformar. E o conhecimento é assim, você recebe esse conhecimento, mas você não vai ficar com ele só para você. É algo que não pode ficar em segredo, né? É algo que precisa ser transformado em nosso entorno, né? É algo que potencialmente precisa ser elevado, transferido, né? O nosso projeto de vida, as nossas estratégias, o nosso ponto de conhecimento social, pessoal, profissional, tudo isso precisa ser dividido e é dividido. Nós não conseguimos viver sozinhos. Mesmo que seja, nós estamos vivenciando um momento de isolamento, mas nós precisamos, através da tecnologia, estar em contato com alguém, conversar com alguém, dividir algo com alguém, suas alegrias, tristezas, angústias, enfim, seus sonhos, né? Então é algo que vai se transformando. Tem alguns pontos que eu destaquei nesse momento da gravação e que vocês vão estar se aprofundando no conteúdo, mas o desse agora, por exemplo, traz a questão desse distanciamento, né, ou dessa visão do distanciamento da educação, a distância, ou que tipo de visão você tem. E eu trouxe bem em torno da questão da presença distante, distância-presença, presente, uma reflexão sobre o EAD. No modo próprio de se perfazer-se ou de buscar fazer-se ou compreender o ser humano, não há presença que não comporte a distância e não há distância que não comporte a presença. Todos nós, de uma forma ou de outra, experimentamos esse fato. Quer percebamos, quer não, o que evidentemente só a confiança, pois talvez ao externo com uma frequência maior do que estejamos dispostos a admitir, na agitação da vida, ao fanar-se junto às coisas, é bem provável que acabemos nos distanciando da nossa própria presença. Essa reflexão traz para a gente uma visão de tudo que nós estamos vivenciando e de como nós estamos encarando com muita responsabilidade a educação à distância. Porque por mais que não queiramos admitir, por vezes nós estamos em uma multidão e nos sentimos sozinhos, ou nos sentimos sozinhos em uma multidão. A partir daí, nós percebemos que essa visão e esse reconhecimento da distância e essa busca de compreender, de ajudar, de conhecer, seja ela de forma presencial, a distância se faz necessária. Então, cabe a cada um buscar um modelo certo para que você tenha esse conhecimento, para que você continue buscando esse conhecimento. Então, tal como o modelo do texto República, de Platão, de 1992, antes, pelo contrário, para o grande da população,
que ele não tem recursos optativos, a educação parece se estender apenas aos limites necessários de formação de força de trabalho imprescindível ao desenvolvimento do processo produtivo. Platão já dizia que as pessoas elas se apegavam a esses pontos. Eu não tenho condições de estudar, eu não tenho tempo para estudar, os horários que seria disponibilizado de ensino para mim é o horário que eu tenho para trabalhar e para me manter, né? Então, eu tenho duas opções, ou trabalhar ou estudar. O ensino à distância, o EAD, ele veio exatamente para tirar, para quebrar esse pensamento do indivíduo. Ele veio exatamente para mostrar que o indivíduo ele tem todas as opções. As pessoas elas precisam escolher, né, se elas querem evoluir ou não. Não é mais por falta de tempo que as pessoas elas não irão evoluir. É por opção. Porque o ensino à distância ele veio para facilitar. Onde o aluno ele vai adequar-se o ensino ao seu tempo. Ele mesmo quem vai estudar todo o seu tempo, quem vai buscar dentro desse seu tempo o aprendizado. Ele quem vai escolher. Então Platão ele já mostrava isso aí. Para isso nós introduzimos as práticas autônomas e cooperativas em nossas experiências do EAD. Precisamos também desenvolver a sensibilidade criativa. Quando se diz isso, já se busca uma relação do processo de ensinar e aprender no EAD. Por quê? A relação de aprendizagem envolve sujeitos que possam ensinar e sujeitos que desejam aprender. Só que hoje, dentro do ensino EAD, nós começamos a perceber o quanto nós aprendemos mesmo à distância com os nossos alunos, com os feedbacks, através dos fóruns, dos chats, da tutoria, de tudo que ocorre no momento desse contato. A gente consegue aprender muito com esse aluno porque as informações elas já vêm adaptadas. Toda a parte teórica que ele recebe, na hora do feedback, elas já vêm adaptadas. O EAD ensinou muito ao aluno pesquisar, que era algo que nós estávamos perdendo na visão dos acadêmicos, principalmente dos acadêmicos. A pesquisa. Hoje não, os alunos eles buscaram muito, estão buscando muito através do EAD pesquisar, evoluir, escrever mais, compreender mais, trazer sensibilidade a tudo que ele está fazendo, recebendo, ter mais empatia. Então foram tantos os benefícios para aprender que hoje é muito importante e é imprescindível que você entenda que essa construção mediada pelo outro requer empenho próprio, tanto para a questão de afetivar-se e quanto a questão de sensibilizar-se. Então é preciso reconhecer seus saberes, sua capacidade de também ensinar. É necessário também você conectar-se, mostrar o conhecimento, autorizar-se, abrir o conhecimento, incorporar-se nesse conhecimento, Então, incorporar-se nesse ensinamento, tudo isso vai facilitando esses pontos. A educação à distância ela pode ser aberta e flexível. Ele define também um novo formato que busca educar para saber, compreender, sentir, comunicar-se, agir melhor e também integrar-se à comunicação pessoal, comunitária e tecnológica. Então, podemos dizer que só são pontos positivos. Agora, que existe muito a forma de como você vai facilitar esse conhecimento e exige muito também de quem está recebendo esse conhecimento. Por isso que é importante, já que você vai escolher o seu tempo, o aluno vai escolher o seu tempo para aprender, para se aprofundar, para conhecer, para buscar. É importante que você vise se esse seu tempo ele está adequado mesmo. Ou se você, eu tenho uma oportunidade aqui de fazer uma atividade, eu estou aqui conversando com os amigos, vou me isolar aqui um pouquinho e fazer essa atividade. Não faz. Porque a sua concentração não é uma concentração
de você retirar realmente um tempo de estudo e ter um local adequado para esse tempo de estudo, né? Ter um ambiente onde esse ambiente te traga segurança, tranquilidade, onde você consiga se concentrar, onde você consiga compreender, onde você consiga receber essa informação e adequar-se à sua situação. O EAD ele traz uma reflexão muito grande antes da sua ação, porque você pode escolher o local onde você vai receber a informação. Então essa reflexão ela fica com mais maturidade, mais adequável, ela fica com mais segurança. Então é importante destacar que independente dos diferentes contextos que seja possível, né, dentro desse gerenciamento autônomo, onde você é quem faz essa demanda, onde você é quem comanda esses pontos, é importante que haja uma forma de você proporcionar a colaboração e a cooperação entre as partes, entre quem está recebendo e entre quem está facilitando, né? Porque é a partir daí que se consegue um mecanismo de comunicação de mão dupla, mesmo através de uma tela. É possível sim. É possível e as experiências são assim fantásticas em relação ao que se recebe de feedback dos alunos. O aluno ele precisa compreender seu papel de agente da sua aprendizagem. Ele precisa ser capaz de assumir a responsabilidade, tanto de estudar sozinho, quanto de aprender coletivamente, né? Buscando desenvolver-se além de compreender a relevância dos conhecimentos que traz da sua experiência e da contribuição dos outros uma grande aprendizagem. E ele facilita esses pontos, ele trabalha esses pontos. Então, nesse momento nós percebemos que, igual a qualquer modalidade de ensino, o professor ele é a ponte entre o aluno e o conhecimento, não sendo somente aquele que define o ritmo da sua forma de aula, mas sendo aquele que compartilha as informações, que desenvolve as estratégias para que seu aluno possa aceitá-las, compreendê-las, absorvê-las, colocar em prática, aprender, como muitos professores dizem, né? Conduzir o seu trabalho de maneira em que o aluno possa cada vez mais agir de forma autônoma. Então, essa é uma base da relação, né, entre o professor e o aluno, onde também traz uma grande responsabilidade da relação pedagógica, da perspectiva unilateral dessa relação pedagógica, que traz uma posição, né, interativa, mas também colaborativa. Então, para acompanhar essas mudanças, o educador ele precisa estabelecer um diálogo educativo, um bom vocabulário, uma comunicação que compreenda todos os aspectos ético e comunicativo, mas principalmente coletivo, né? E precisa que ele se disponha de se organizar do conhecimento, o aluno se disponha de se organizar para que esse conhecimento e essa aprendizagem aconteça. Para tanto, é preciso que haja uma disponibilidade de diferentes meios, né? Seja ele através dessa nossa técnica, onde vocês terão essas informações sobre o EAD e depois uma discussão sobre o assunto, e utilize essas técnicas, chats, fórum, pesquisa, escrevam um artigo, publiquem, estendam esse conhecimento, né? Divulguem esse conhecimento. É uma forma de pensar o quanto esse conhecimento ele precisa ser demonstrado, apresentado, né? Então, é importante que os professores e alunos eles sejam corresponsáveis nesse processo. Ao utilizar o EAD como meio condutor de informação, ele seja o fomentador da comunicação, do diálogo e da interatividade. Que ele seja dinâmico, que ele sempre traga dentro dos seus pontos uma vivência, dentro do seu conteúdo uma vivência, uma experiência, sempre deixe dicas de como o aluno se adaptar àquilo, de como ele pode receber, de como o aluno pode rever, de como o aluno pode refletir dentro dos pontos.
A educação à distância, ela sempre estará disponível para o mundo. Só exige dos dois lados, professores e alunos, uma responsabilidade com esse método, né? Com essa modalidade, porque não existe diferença entre tipos de modalidade para que haja uma grande responsabilidade entre quem está recebendo, né, e quem está facilitando. Então, aí fica uma dica entre a importância, o crescimento, a evolução e o quanto nós precisamos da educação à distância hoje e o quanto nós precisamos acreditar nessa modalidade, nessa metodologia, e que toda a credibilidade vai depender de quem está facilitando esse conhecimento e de quem está recebendo e como está colocando em prática. Então, fico à disposição para vocês. Muito obrigado. Teremos os nossos momentos de debate, teremos os nossos momentos dos tiras-dúvidas, de troca de conhecimento, que vocês receberão essas informações, todas essas informações pela instituição. Então, muito obrigado, um grande abraço da professora Eliana Esmeraldo, e eu fico ansiosa esperando os nossos momentos de trocas de ideias, de feedbacks, de como vocês receberam esse conteúdo, de como vocês avaliaram, se realmente esse ensino é suficiente para vocês, o que vocês precisam mudar, o que vocês precisam evoluir em relação a esse ensino, né? Qual a credibilidade que vocês estão dando para esse tipo de modalidade. Então, fiquem bem e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Grande abraço a todos e eu me coloco à disposição.